Vamos lá para o caso Lucilene. Vanderlei vai falar comigo pela primeira vez, ele está ao lado do nosso querido advogado, doutor Natanael, que está fazendo um bom trabalho também, defendendo o Vanderlei. Ele bem disse, quando tiver um indício de que o Vanderlei seja culpado, ele sai do caso. O doutor Natanael deixou isso bem claro. Então, quer dizer que o doutor Natanael, por enquanto, acredita na inocência do Vanderlei. Vanderlei, doutor Natanael, boa noite. Vanderlei, pode falar tudo o que você quiser, tudo que tiver engasgado, já desabafa sobre o que foi dito pela família. Boa noite, Bate. Boa noite, querido doutor. Pode encher a tela lá. Pode falar aí, Vanderlei, à vontade do que você passou na prisão, o que você quer falar, pode ficar de peito aberto aqui no programa que a gente vai dar a sua versão. Você tem total direito de dar a sua defesa. Não, estamos aqui justamente com esse intuito mesmo de esclarecer a população os fatos, a verdade dos fatos, né? Porque na última quinta-feira eu assisti o programa, ainda bem que eu estava próximo aos meus familiares, porque não vou te falar como que a reação deles seria se eu não estivesse presente, para explicar rapidamente em uma questão de 30 segundos para tranquilizá-los. Em 30 segundos eu consegui tranquilizar meus familiares e amigos que estavam do meu lado. O que, infelizmente, as pessoas, não sei qual é o intuito, assim não o fizeram e deixaram prolongar aquele sofrimento, aquela tortura que não sei qual a intenção ocorreu. Entendeu? O doutor Natanael está aqui do meu lado, até peço ele para me ajudar, porque eu fico assim bastante indignado da forma que vem correndo desde do início desse caso. Talvez eu fique até me perco nas palavras um pouco, porque a indignação é tamanha, viu? É coisa exorbitante mesmo. E doutor, se eu quiser até pontuar alguma coisa, porque eu preciso me... Boa noite, Bate. Doutor. Ô, Bate, primeiramente eu gostaria de agradecer você por essa oportunidade de deixar a defesa falar um pouco a respeito de tudo isso que vem ocorrendo, tudo isso que ocorreu, né? Principalmente as acusações, muitas vezes infundadas, completamente infundadas, como ocorreu, por exemplo, na semana passada. É muito triste eu aqui, como advogado, inclusive, representando a OAB, ver muitas vezes próprios colegas, muitas vezes por falta de conhecimento técnico na área, dar à população que está assistindo em casa, muitas vezes, a certeza de uma coisa que sequer foi passado pelos olhos de um profissional, um legista, né, a polícia científica. Inclusive eu estive essa semana em contato com a polícia científica, com o pessoal do ML. Então, assim, é muito triste. Inclusive, eu ouvi um desabafo, inclusive, do profissional. É muito triste você ver uma mãe chorar. Eu tive que acompanhar isso aí, inclusive, da tela do meu computador. Eu estava no escritório na hora. Eu vi a dona Luísa. Inclusive, eu quero aqui pedi-la desculpa se alguma vez eu não fui tão claro nas minhas palavras, porque eu sei o que é o sofrimento de uma mãe. Eu tenho uma mãe também, eu sei como é uma mãe receber de alguém a certeza de que perdeu um ente querido, um filho no caso, né? E eu assisti a televisão, eu confesso para você, Bate, que eu fiquei horrorizado, porque rapidamente eu fui atrás da informação e eu tive a informação. Eu falei, o que houve, o que aconteceu para que as pessoas que estão assistindo não vieram a ter essa informação, que eu consegui tão fácil, tão rápido, né? Então aqui eu registro a minha indignação e ao mesmo tempo eu também quero elogiar você pela possibilidade que nos dá de nos defender, de trazer aqui o meu cliente, no caso o Vanderlei, para que ele fale para o Brasil, principalmente aquelas pessoas que já têm a opinião formada. Muitas vezes essas pessoas não têm conhecimento técnico, elas muitas vezes julgam pela imagem, pela aparência da pessoa, pela forma que ela se expressa, o que é um erro, né? Inclusive a gente costuma dizer no meio jurídico, juiz se manifesta nos autos, né? E o mesmo deveria ser com advogado. Contudo, nós lidamos muitas vezes com situações, como é o caso do Vanderlei, que são situações que, por um erro na investigação, ele pode ser levado a júri, por exemplo. Então ali quem vai julgá-lo é a população. Então é necessário que a população ela tenha a convicção formada do que é certo, do que foi provado,
né? A população não pode fazer o seu julgamento com base em suposições, e sim em certezas. Então tá aqui, manifesto a minha preocupação e ao mesmo tempo agradecendo a emissora por nos dar essa oportunidade de vir aqui esclarecer os principais pontos de tudo que foi falado até aqui. Inclusive o Vanderlei tá aqui, como eu prometi, e eu espero tirar todas as dúvidas, inclusive suas. Feito. A minha primeira pergunta para o Vanderlei. Vanderlei, a Elaine, que era sua companheira, procurou a polícia para dar depoimento contra você. Você vai me dizer que ela falou tudo isso porque descobriu as traições. Mas as traições, ela nos disse que sabia faz tempo. A própria Capitão Nascimento fez uma entrevista com ela e ela já dizia que estava magoada com isso. O que mudou após sua prisão que fez com que a Elaine se encorajasse para depor contra você, Vanderlei? Bem, Albate, no depoimento da Elaine, é até bom esclarecer, porque eu fui questionado pela minha família, por os amigos, o que ocorreu. Primeiramente, deixar bem claro que o depoimento da Elaine ocorreu 11, eu não me lembro o termo técnico, o doutor Nael vai te explicar, foi no início do mês de março, logo após a minha prisão. Não foi agora recentemente, tá? E como foi relatado pela mídia, tem uns pontos lá que foi um pouquinho controversos. Tipo, ela citou, estou falando aqui uma coisa técnica, mas vou citar que eu li porque é uma coisa bem pessoal. Ela citou que foi comprado no final do ano remédio sem receitas. Ela não disse em momento algum no depoimento dela, que eu li mais ou menos 10 vezes, que ela seria tarja preta. Outra coisa, ela relatou, essas coisas ela relatou que foi perguntada pela autoridade policial no momento em que ela foi buscar o aparelho celular dela. Por isso que ela fez esses relatos. E outra coisa que ela relatou, que eu retirei na véspera da venda do carro, uma sacola contendo meus equipamentos, minhas ferramentas de trabalho, inclusive aquele enforca-gato que eu levei para casa do amigo onde eu estava hospedado para arrumar a cama dele. Então, em momento algum, no depoimento dela, consta que foi feita uma higienização completa no veículo. Então, foi um pouquinho distorcido que saiu na mídia, no depoimento da Elaine, tá? Só para deixar isso bem claro. Vanderlei, eu tive uma informação de que a Elaine teria tido acesso a vários vídeos de sexo, de você fazendo sexo com mulheres. E justamente por ela ter visto esse vídeo de sexo, ela teria resolvido quebrar o silêncio. Você tinha esses vídeos? Você gravava esses vídeos? Eles realmente foram mostrados para sua mulher? As traições? Eu não vi, não presenciei, porque eu estava até preso e não tive contato, não sei o que a autoridade policial mostrou para ela. Mas existem esses vídeos ou não? Que ela ficou bastante magoada. Eu não sei o que eles mostraram, entendeu? Da onde retiraram, o que mostraram. Vídeos seus fazendo... afirmar. Eles mostraram vídeos seus fazendo sexo com outras mulheres. Tá, eu não sei de qual período, de qual época, da onde retirou. Não sei da onde surgiu esses vídeos, entendeu? Ô, Bate. Então eu não posso te afirmar o que eu não sei. Outra coisa, diz que estava no seu celular apreendido os vídeos. Tá. A questão dela ter visto e ficado magoada e responder as perguntas que ela foi perguntada no dia, as perguntas que ela respondeu, eu já disse até anteriormente, nenhuma pergunta, nenhuma resposta que ela deu ou que ela possa vir a dar no futuro vai interferir em algo que vai me colocar em uma possível cena do crime. Porque eu, Vanderlei, continuo afirmando, não tenho nada a ver com o desaparecimento da Lucilene. Então, nada do que ela disse ou venha dizer vai me prejudicar. Então, mas é isso que eu estou tentando entender. Existe esse vídeo pornográfico? Porque se existe, você acha que ao Elaine ter visto esse vídeo, ela ficou com raiva de você e resolveu te prejudicar na polícia? O celular é seu, quem sabe se tem um vídeo pornográfico ou não é seu. Mas quem gravou foi você, Vanderlei, responde. Ô, Bate. Oi. Ô, Bate, coisa da intimidade que interfere terceiros, eu acho que não ficaria bem eu expor terceiras pessoas em certos, ainda mais em rede nacional. Mas se você está dizendo intimidade íntima minha. Mas se você está dizendo que ela se revoltou porque descobriu as traições, ela já estava sabendo de traição. Eu fui buscar
o que pode ter feito ela ficar furiosa. E eu descobri que tem esses vídeos de sexo gravados por você, inclusive com a Jéssica, que é a menina que entregou você, que falou que você fez sexo com ela às 3 da tarde e depois você teria mandado ela falar que estava com você às 8 horas da noite para tentar um álibi. Eu estou tentando buscar os elementos que possam ter feito com que essas mulheres se voltassem contra você. Se esse vídeo existe realmente e uma mulher se vê um vídeo do homem que ela gosta com outra mulher na cama, ela vai realmente ficar furiosa. Eu quero saber se isso é verdade ou não. Agora, se você preferir falar, Bate, eu não quero dizer se tem esse vídeo ou não, aí é uma questão sua. Doutor, você quer? Ô, Bate, é porque a questão é técnica, eu acredito que eu consiga responder a sua pergunta, se você me permitir. Pode responder, claro. Ô, Bate, essa questão dos vídeos, que fique bem claro, o celular do Vanderlei não tinha vídeos. O problema é que a polícia, ela conseguiu recuperar muitos arquivos que, segundo ela, haviam sido apagados do aparelho. Então é muito difícil para ele, porque ele não sabe qual é o vídeo. Então teria que mostrar o vídeo. Ele pode aqui acabar falando coisas que ele não sabe porque ele não teve acesso. Eu, por exemplo, ainda não tive acesso a essas imagens, porque quando eu fui até a delegacia, eu não estava com um pendrive. Então eu vi algumas imagens nada comprometedoras, contudo eu não consegui pegar o conteúdo. E também, do ponto de vista técnico, eles não importam na questão Lucilene em si. Mas, antes que você diga a questão da Jéssica, eu vou até, dessa questão que foi falado, inclusive no programa anterior de quinta-feira, lembrando que essa pessoa, ela se apresentou à delegacia à época e sequer pediu proteção judicial. Eu não vi isso lá nos autos de inquérito. Contudo, o que acontece? Você perguntou no programa anterior, acho que o programa de quinta-feira, me corrija se eu estiver enganado, se o colega, eu também não me recordo o nome dele, que agora está à frente da família no caso, que representa a família no caso, se o crime havia sido premeditado. Olha, Bate, com toda certeza, essa pessoa que foi ouvida, essa testemunha, ela disse que o Vanderlei tentou de todas as formas combinar um encontro à noite e que não deu certo esse encontro porque ela tinha um filho hospitalizado. Contudo, o que eu concluí disso? O crime, se houve de fato um crime, o que nós não acreditamos, ele não foi premeditado. Só isso aí já mudaria completamente o início da investigação, que partiu... É até bom tocar nesse assunto, porque eu tenho percebido uma coisa nesse caso, Bate, uma coisa que deveria ser natural não está sendo levado tão dessa forma. Numa investigação criminal, quem milita na área criminal sabe muito bem disso, muitas vezes o autor de um crime, quando você vai partir para descobrir o autor de um crime, você parte dos fatos para o autor. No caso do Vanderlei, eu tenho observado muitas vezes, talvez até por influência da família, tem se partido do autor para os fatos. Ou seja, é o Vanderlei, ponto. Não tem prova, mas foi ele. Então, é como se a família tivesse apontado o Vanderlei como criminoso e a polícia que se vire para conseguir provas. Não é bem assim. Tá, Bate? Não é bem assim, a questão é técnica. Eu espero ter respondido a sua questão com relação aos vídeos, ou seja, os vídeos, eles tinham sido apagados. Então lá a polícia supostamente teria recuperado esses vídeos. Então o Vanderlei, ele não teve acesso. Não tem como ele se defender de uma coisa que ele não teve acesso. Então ele não sabe de que ano, com quem, ele não sabe. A única informação que ele tem, que foi passada pelos investigadores, é que tinha. Mas ainda que tinha, isso não interfere em absolutamente nada no caso da Lucilene. Mas se você tiver uma outra dúvida com relação aos vídeos, a gente fica à disposição. De repente, se eu vi alguma coisa lá, eu posso até dizer a você. Eu estou tentando entender o que pode ter feito com que Elaine se voltasse contra o Vanderlei. Ô, Vanderlei, me diga outra coisa. Essa Jéssica, realmente vocês tiveram esse encontro amoroso no sábado, 3 horas da tarde? No dia do sumiço da Lucilene? Sim. E você, então, saía às vezes com essa moça? Esporadicamente. E por que ela está dizendo, ô Vanderlei, que você mandou ela falar para a polícia que estava com você à noite? Como se fosse para você ter um álibi para se livrar dessa acusação? Até que teria desagradado o doutor Natanael, que teria descoberto isso. E essa é uma questão que eu até pedi para o doutor Natanael, porque, como eu já relatei para ele e para a autoridade policial, em lugar nenhum você vai encontrar eu solicitando, pedindo, seja por verbal, por e-mail, por escrito, por aplicativo,
por áudio, por vídeo, eu solicitando algo nesse sentido a ela. O que aconteceu foi que, em determinado dia, não sei qual o motivo, que o doutor vai tentar me ajudar a esclarecer isso no futuro, agora espero que em breve, ela veio com insinuações, mandando mensagem, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Eu nem entendi do que se tratava. Então, não tem resposta minha e muito menos solicitação para que ela fizesse isso. Eu até solicitei ele que se ele pode, o meio jurídico e legal para que isso seja levantado e apurado. No qual esse foi o motivo determinante para a minha prisão, né, temporária. Então, eu mais que ninguém quero que ele procure os meios legais para que isso fique esclarecido. Ô Vanderlei, os presos reconheceram você na cadeia? Sim, me reconheceram. E como você foi tratado? Inclusive, eu fui apelidado de Bate na cadeia. Fui apelidado de Bate na cadeia. Ninguém me chamava pelo meu nome. Como é que é? O teu apelido na cadeira Bate? Bate. Tô lascado, hein, Vanderlei? Ou eu, né? Vai saber quem, né? É verdade. Vamos saber daqui a alguns meses. Tem toda a razão. Daqui a alguns meses. Vanderlei, te chamavam de Bate lá no... Mas vai te respondendo. Não, mas me conta, como é que foi? As pessoas... E os presos te apoiavam lá? Os presos queriam saber se você matou ou não a Lucilene? Como é que foi a recepção deles? Não, eu comentei o fato ocorrido. Alguns deles acompanharam. Quando estava solto, acompanharam. Outros chegavam falando que a mãezinha deles me via na TV e muitas... Então, bastante informações me chegou. Ô, Bate. Oi, fala, doutor. Se me permite, eu gostaria até de aproveitar aqui a oportunidade de perguntar ao Vanderlei. Me parece que esta semana chegou até ele um áudio que foi mandado em um grupo por uma pessoa, inclusive uma pessoa que é do seu conhecimento, também do meu, pelo menos penso. E eu gostaria que você tomasse ciência disso. Mas antes eu gostaria de perguntar, tem alguém da família participando ao vivo do programa hoje? Não, Bate. não. Hoje eu não convidei porque eu quero dar a versão de vocês, não quero debate. Sim. Então eu gostaria de perguntar ao Vanderlei aqui se ele gostaria de mostrar à população, para a população, formar, né, sua opinião, sua convicção, como eu disse no início do programa de hoje, de acordo com verdade, né, com provas, com materialidade. Nós temos um material aqui e eu gostaria de te apresentar ele em primeira mão, se o Vanderlei estiver disposto, até porque o Vanderlei é uma pessoa que, no meu ponto de vista, está sendo massacrado, literalmente, principalmente, né, muitas vezes por pessoas que, do meu ponto de vista, não dominam a técnica processual criminal, né, porque você, muitas vezes, para dar uma certeza de algo, você precisa, de fato, ter algo. Você não pode dar certeza porque nós estamos falando aqui, Bate, de vida. Você que é um cara super responsável, inclusive quero te dar os parabéns do seu comentário com relação ao coronavírus e do isolamento em si que você fez. Eu achei perfeito, eu estava por aqui já ouvindo e eu gostaria de dizer a você que eu compacto do mesmo pensamento. Foi perfeita a sua colocação. Inclusive eu acho que isso deveria ser passado em todos os outros canais também, tá? Foi muito inteligente e proveitoso da sua parte. Eu gostaria de ver com o Vanderlei se ele queria apresentar esse material, porque eu acredito que o material é de áudio, mas quem está em casa rapidamente pode reconhecer quem é essa pessoa. E o Vanderlei vai dizer também quem é essa pessoa. Tá bom, pode mostrar. Sim, posso. Se não tiver palavrão, eu só não quero gostaria bastante, porque... Só não tem palavrão. Não tem. Bate, você me conhece, não tem. Eu sou uma pessoa... Tem que ter responsabilidade. O Aldo... É algo que pode servir, inclusive, de prova, mas no primeiro momento a gente quer mesmo deixar a população em casa ciente. E outra coisa, Bate, foi muito bom você falou no início que eu disse que sempre que tivesse alguma coisa importante, alguma evidência, eu poderia possivelmente sair do caso. Olha, eu garanto a todo mundo que está assistindo aqui que, de fato, se o Vanderlei estiver mentindo para mim, eu tenho que sair do caso porque eu dei a minha palavra. Mas eu não posso nunca permitir que ele seja levado a um júri ou mesmo ser denunciado sem provas. Isso aí eu não admito. Eu tenho que analisar o contexto, a prova, né, e tomar essa conclusão.
né? Porque também eu vi recentemente, por exemplo, alguém conheceu a roupa lá. Já vou, inclusive, aproveitar a oportunidade de pedir para que essa pessoa se apresente imediatamente à delegacia de polícia de Porto Ferreira ou mesmo da cidade onde ela mora e dê as características dessa roupa e prove de fato que deu essa roupa. Porque isso não é do conhecimento nosso, viu, Bate? Mas Okay. eu vou deixar você aqui à vontade para perguntar para o Vanderlei, inclusive se ele quiser mostrar o material e dizer quem é. Eu tô curioso para ouvir esse áudio aí. Que áudio é esse que eu não tô sabendo? Pode mostrar. Estamos bom. aqui para ouvir. Eu acredito que você vai identificar rapidamente quem é esta pessoa. Tá, põe só bem pertinho do microfone. É um áudio bem autoexplicativo. Tá bom. Posso colocar? Pode. Bom, você primeiro Não, fala eu quem vou só colocar que já é bem autoexplicativo. Então, eu não quero nem fazer juízo, a própria Nós não população vamos e fazer você juízo aqui. A população vai vai analisar. definir se esse áudio é ou não e faz sentido ou não, tá? Bate, outra situação também. Eu tenho dados técnicos a respeito do cadáver que foi encontrado hoje. Eu vou passar isso para você exclusivamente. Eu inclusive conversei, mandar um abraço para o pessoal do IML de São Carlos, que faz um ótimo trabalho. Muitas vezes a gente fica aqui e esquece que muitas vezes eles que resolvem o caso. Tá, mas me fala, o que sabe do corpo? Que a gente tá curioso sobre isso daí. O que tem do IML? Pode falar já. Vamos passar o áudio primeiro, Bate, porque o que eu tenho do corpo é esclarecedor. O que tem aqui é uma situação que pode dizer respeito a uma situação até futura. Tá bom, Né? pode pôr o Mas áudio, é interessante que você ouça, porque... E explica muito a tese que foi utilizada na quinta-feira. Tá bom? Vou passar. Boa tarde, gente. Deixa eu só deixar uma coisa bem clara aqui para quem está falando do vídeo do terror. Tudo bem, vamos lá. Se o vídeo do terror seria crucial para colocar quem estava lá naquelas vozes do vídeo, certo? Porém, o delegado periciou o vídeo e aquele vídeo não tinha voz nem de Lucilene, nem de Vanderlei, nem de Elaine, nem do Exir, de ninguém. Então o vídeo do terror foi descartado pela perícia. Agora, se vocês acham e acreditam que aquele vídeo do terror existe, pedem para que o delegado de Porto Ferreira seja cassado o diploma dele da OAB. É simples assim, entendeu? Outra coisa, a Bruna disse em alto e bom som que a sogra dela inexplicavelmente não voltou para o hotel na data do dia 24 do 12, naquele momento em que ela passa na imagem. Outro detalhe, bem importante para vocês. Felipe estava em Porto Ferreira e estava na rodoviária de Porto Ferreira às 7 horas da noite. Ok? Tá bom? Outra coisa, para vocês só ficarem mais ou menos a par da situação. O Felipe esteve em Porto Ferreira no sábado, chutou tudo, chutou porta, quebrou porta, vizinho saiu para fora, reclamou. E hoje, segundo os vizinhos, iam entregar as câmeras do Felipe totalmente desnorteado, que chutou portas para o delegado, ok? As câmeras dos vizinhos iam ser entregues hoje. Agora a minha pergunta é, por que será que esses mesmos vizinhos não entregaram as imagens das câmeras para a polícia? Por quê? Porque não tinha nada, absolutamente nada. Eu tô quase acreditando em ET, tô achando que a luz foi abduzida, só pode. Quem é essa pessoa? Não reconheci a voz. É advogado da família? Foi me passar Isso, advogado da família. Então, Bate, assim, é até bom, você me desculpe aqui interrompê-lo, mas as pessoas muitas vezes elas estão em casa, mas elas não têm noção exata do que está acontecendo dentro do processo. Né? Eu vejo você uma pessoa muito profissional, né? Para fazer o elogio de uma pessoa, porque realmente eu a conheço, acompanho o seu programa, eu vejo o bom trabalho que vocês fazem de abrir, inclusive, essa oportunidade da gente estar aqui falando. Mas eu gostaria de falar com a pessoa que está em casa, que muitas vezes forma opinião contra uma pessoa e entender que amanhã ela pode estar no lugar dessa pessoa. Você tem que se colocar no lugar de alguém para você julgá-lo. Então, assim, tem muita coisa que ainda vai aparecer. Na minha opinião, a história começou a ficar interessante. Agora. Porque agora a investigação está avançada e tem muita coisa que a polícia vai começar a chegar na conclusão agora. Muita coisa que até então, para nós, era novidade. Doutor, eu entendo perfeitamente quando o senhor fala de clamor público. Mas peraí, quando o senhor fala isso,
Parece que é um monte Sim. de gente louca em casa acreditando que o Vanderlei que é o culpado. Mas quem acredita, a principal pessoa que acredita que o Vanderlei é culpado é o delegado. O único suspeito que o delegado tem certeza absoluta que participou do assassinato da Lucilene é o Vanderlei. Então, não é só um monte de gente que está comprando a história de que o Vanderlei é o culpado, não. É a própria polícia que extraoficialmente nos informa que o Vanderlei é o principal suspeito dessa execução, tá? Ô Bate, se me permite, eu vou fazer uma consideração em cima do seu comentário. Foi muito bom você dizer isso, que a informação ela é extra, né? Ou seja, você recebeu ela de forma particular. Né, ela não foi externada para o público, porque muitas vezes o público ele está de casa, ele só analisa aquilo que é passado para ele. Ele não sabe o que acontece muitas vezes nos bastidores. De fato é verdade, a investigação, a equipe de investigação, eles entendem que o Vanderlei é a principal linha de investigação. Mas eu me recordo bem de uma entrevista do delegado que ele disse que ele investiga o desaparecimento. Ele não investiga... Não, ele já nos disse... Um homicídio. Não, ele já nos disse, né? ter certeza absoluta de que ela foi morta, tá, doutor? Ele já nos falou, não tem desaparecimento. Ele disse isso ao vivo no ar, Bate? Falou pra gente na entrevista. Eu inclusive conheço o doutor Eduardo, uma pessoa muito técnica, ele é uma pessoa experiente, um delegado experiente. Eu até acredito que ele possa ter dito isso, que é uma coisa pessoal dele, mas eu até duvido que ele possa dar uma entrevista ao vivo sem ter absoluta certeza e acusar alguém. Como você mesmo disse, Bate, ele disse isso para você, ele diz que não, ele disse, não, ele falou aqui no programa que investiga um assassinato, que não se investiga desaparecimento. Foi uma entrevista gravada com ele, tá? Vamos lá, só pra gente... E ele deu absoluta certeza que essa pessoa seria o Vanderlei, Bate? É uma pergunta, por favor. O suspeito, o Vanderlei, principal suspeito. Ah, suspeito. Suspeito, sim. É muito interessante isso, porque eu tenho conhecimento que há outros suspeitos. Mas o Vanderlei, talvez até pelo histórico, que depois veio ser externado, né, em rede nacional, talvez chame mais atenção. Mas eu também chamo atenção para um detalhe, Bate. Muitas vezes a investigação ela foca demais em alguém. Se não for esse alguém, muitas vezes você está perdendo a pessoa que realmente cometeu, se é que houve um crime. Tá? Então eu já aproveito até para chamar a atenção com relação a isso, porque as provas que eu tenho, que eu vejo e analiso, não me levam a essa conclusão. Tanto é verdade que eu garanti a você sabe muito bem disso, nós conversamos tanto nos bastidores quanto fora, eu cheguei a falar isso no ar, que não haveria a menor possibilidade da decretação de uma prisão preventiva dele, o que basicamente carimbaria o passaporte dele para uma ação, para uma instrução criminal, né, uma denúncia. Doutor, para finalizar, sobre o IML, o que o senhor quer passar para a gente? Que eu já vou para o caso da mãe Bate, que quer assumir a autoria do assassinato. Pois não. Bom, eu acredito, inclusive aproveitar a oportunidade aqui, manifestar meus sentimentos com relação ao Rafael, pai da menina Isis. Nós estivemos conversando por telefone, por alguns problemas de logística, eu não consegui realmente assumir o caso à época, mas eu já tinha informação, inclusive que o delegado tinha a confissão da mãe. Um caso triste que você fez uma excelente cobertura, viu, Bate? Ô, Bate, eu tenho aqui comigo um chinelo e tem uma trena. Se me permite, eu vou pegar aqui. Pode encher a tela, por favor? Ô, Bate, eu tenho um par de chinelos aqui e tenho uma trena. Já vimos. Ok? Sim. Ô, Bate, na quinta-feira eu recebi até com uma certa surpresa a notícia de que possivelmente teriam encontrado o corpo de Lucilene. Isso aí foi noticiado em rede nacional. Inclusive eu recebi o contato aqui de jornalistas, inclusive da emissora Record, me noticiando, me dizendo que teriam encontrado o corpo. Então eu rapidamente fui procurar me informar a respeito do assunto e fiquei realmente abismado com o que eu li. Rapidamente eu corri atrás da informação. Mas, no dia, embora eu já tivesse certeza de que não era a Lucilene, quando eu estou dizendo certeza, Bate, é 99,9. Eu vou até dizer porque na quinta-feira eu ouvi de você dizer 99,9. 99,9 é o resultado de uma perícia, porque um exame de DNA, por exemplo, ele não dá 100%.
Ele dá 99,9. Então, a partir do momento que você diz 99,9, você está dando certeza do ponto de vista técnico. Mas hoje eu ouvi de você dizendo que não, que ainda vai... Então, assim, mas muitas vezes a população que está em casa, ela não sabe distinguir muito bem isso. Então, nós estamos aqui, eu estou aqui principalmente não só fazendo a defesa de acordo com a questão técnica que me apresenta, mas também eu trouxe algumas coisas. Esse chinelo aqui, Bate, ele é um chinelo 36. Ele é 35-36, tá? Ele é de uma marca famosa. Esse outro chinelo aqui, ele é um chinelo 33, né? A informação que eu tenho, colhida junto ao ML, é que o cadáver encontrado, ele calçava 33... Ele causava... Me desculpe, Bate. Ele calçava 33. A Lucilene, eu tenho a informação, né, com base em recolhimento, né, de informações técnicas, de que a Lucilene ela calçava 36. Então, assim, se você pegar um chinelo, eu vou colocar o meu microfone aqui, quem está em casa muitas vezes vai ter essa noção. Bom, primeiramente nós temos aqui uma diferença grande no calçado. Uma pessoa que calça 33 não vai usar um chinelo 36. Uma pessoa que usa 36 não usaria um chinelo 33. Mas as evidências não param por aí. Nós tivemos a informação de que essa pessoa usava uma placa cirúrgica. Então, rapidamente eu busquei a informação se Lucilene tinha ou não passado por um procedimento dessa magnitude, né? Se ela tinha ou não sido submetida a um procedimento cirúrgico na perna direita com a incisão de uma placa, de uma placa cirúrgica. Então, assim, essa placa que foi encontrada no cadáver, ela mede aproximadamente 20 centímetros. Então, assim, o Vanderlei é uma pessoa que conviveu com a Lucilene, convive, né? Até então ele conviveu com ela, porque ela, infelizmente, nós não sabemos o paradeiro dela, ela está desaparecida. Mas ele saberia claramente informar se ela tinha ou não uma cirurgia dessa magnitude na perna, até porque isso é uma coisa visível. Quem já foi submetido a uma cirurgia dessa saberia rapidamente dizer que a cicatriz ela é realmente exposta. Então o Vanderlei, ele me disse que não, que ela não tinha essa cicatriz. Então, daí o que eu falei? Vamos partir daí e encontrar uma outra pessoa que também tinha, que pudesse nos dar essa informação. Rapidamente nós conseguimos essa informação. A Lucilene nunca foi submetida à cirurgia de incisão de placa cirúrgica. Então, dificilmente a Lucilene é aquela pessoa. Contudo, Bate, eu fiquei até feliz com o trabalho da polícia, porque um outro crime será solucionado em breve, porque lá você tem a numeração da placa, e eu acredito que com a numeração da placa eles encontrarão possivelmente a identidade dessa pessoa que veio a óbito, né? Provavelmente, não se sabe ainda, de repente até vítima de um crime. Bom, né? Então essas são evidências. Outra evidência que eu vou deixar bem clara aqui, Bate, é a altura. O cadáver encontrado, ele mede 1,60 m. Né, aproximadamente. A Lucilene, por meio de estudo técnico que nós realizamos no escritório, nós descobrimos que a Lucilene ela tinha 1,58 m. Isso foi feito por meio de comparação de fotos e programas que hoje conseguem nos dar esse auxílio. Para a gente ter pelo menos uma resposta, porque muitas pessoas estão de fato fazendo um pré-julgamento. Então a defesa sempre vai evitar esse tipo de situação. Aí a gente já mais uma vez agradecer você a oportunidade. Eu agradeço a vocês dois, doutor Natanael, Vanderlei. Aí realmente a gente vai esperar o DNA, como eu disse, a família que falou que tinha uma camisa igual, mas até a família reconhecer oficialmente isso, há uma distância. O caso continua na investigação e nós vamos nos falando. Um abraço, doutor, um abraço, Vanderlei. Exato. Obrigado por conversar conosco.